Mais uma resposta, refutação ao apologeta protestante João Oliveira, onde ele afirma nos vídeos dele lá no Instagram, eu não vi lá no YouTube, que ele também tem canal, ele afirma que as Bíblias católicas não são traduções dos originais hebraico, aramaico, grego, e sim traduções da Vulgata. Parece que ele não estuda a história da igreja, não estuda a evolução da Bíblia, as traduções, a história da Bíblia. Com certeza nem fez curso de teologia, né? Faculdade. Como sempre, da onde ele tirou de que as Bíblias católicas não são traduções dos originais? Da cabeça dele, né? Assim como ele tirou da cabeça dele de que Cefas é uma tradução de Petros do século III. Sendo que Clemente de Roma, lá no século I, século I, cita o termo Cefas. Clemente de Roma citando a carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios. Né? Então, Clemente de Roma estava ali na mão com a epístola do apóstolo Paulo. Então, Paulo também usa o termo Cefas, o Kepas. Com certeza também o evangelista João usa Cefas. Clemente de Roma, Paulo e o evangelista João viveram antes do século III. Da onde João Oliveira tirou que Cefas é uma tradução do século III de Petros? Da onde? Ele usa os argumentos tirados da cabeça dele para refutar o catolicismo, né? E refutar os católicos, e ainda chama os católicos de palpiteiro. Da onde João Oliveira tirou, ou leu, ou escutou, né? Ou aprendeu de que as Bíblias católicas são... Então, da onde João Oliveira tirou de que as Bíblias católicas não são traduções dos originais, e sim tradução da Vulgata? Com certeza, até hoje, a Igreja Católica, os católicos, as livrarias católicas, né, produzem livros, produzem versões da Vulgata, né? Mas parece que... Mas o João Oliveira não conhece as versões das Bíblias católicas. E nós temos muitas versões. Temos a Bíblia de Jerusalém, da Escola Bíblica de Jerusalém. Temos a Peregrino, temos a Vozes, temos a edição pastoral, temos a tradução da CNBB, temos a Vulgata. Com certeza, as Bíblias católicas, assim como as Bíblias protestantes, contêm, se basearam tanto na Vulgata, mas assim como nos originais, mas a Bíblia de Jerusalém, tradução do CNBB, pastoral, peregrino, são traduções dos originais, assim como a Bíblia Ave Maria. Não conheço todas as Bíblias, as versões das Bíblias protestantes, normalmente é João Ferreira de Almeida, né? Não sei qual versão de alguma Bíblia protestante que é tradução dos originais. Pode ser que exista, eu não vou me basear em achismo, né? Em palpitagem, né? Pode ser que existe alguma versão da Bíblia
da Bíblia protestante, tradução dos originais, não sei. Mas eu sei muito bem que se a gente ir lá no Google, né, nós vamos ver que João Ferreira de Almeida e Martinho Lutero usou a Vulgata para traduzir e criar as Bíblias protestantes. Pode ser que alguma coisa eles se basearam nos originais, mas o João Oliveira se esquece que o nome Jesus é uma tradução de São Jerônimo de Yehoshua, né? Ele não percebe isso, né? Se a Bíblia, vamos dizer que João Oliveira tem uma Bíblia protestante que é traduzida direto dos originais, mas se ali tiver o nome Jesus e Josué no Antigo Testamento, isto é influência da Vulgata de São Jerônimo, porque tanto Josué como Jesus tem o nome dos dois vem da mesma etimologia, Yehoshua. Então, São Jerônimo, ele usou Josué, que é no grego, para o Josué do Antigo Testamento, e usou o latim Jesus para o Jesus do Novo Testamento, né? Jesus Cristo. Então, João Oliveira, sua Bíblia tem influência da Vulgata, né? Mesmo que você use uma Bíblia traduzida do original. Eu não conheço as versões, então não vou me basear em palpitagem, como faz o João Oliveira. Agora, João Oliveira, você desconhece a Bíblia de Jerusalém? Muitas vezes você até tem a Bíblia de Jerusalém na sua casa, né? Mas você não sabe que ela é tradução direta dos originais por exegetas católicos e protestantes, assim como a Bíblia pastoral da Paulus, a Bíblia Ave Maria, da Vozes, a tradução da CNBB. Acho que com certeza hoje os católicos, a igreja não usa muito traduções da Vulgata, né? Mas sim, existe publicação da Vulgata ainda, né? A Vulgata, Neo-Vulgata. Mas os católicos, os sacerdotes, os leigos, né? Os exegetas, os teólogos, indicam o uso da Bíblia de Jerusalém, principalmente que é uma das mais fiel aos textos originais. Mas João Oliveira desconhece o catolicismo romano, porque ele só fala palpitagem, besteira, bobagem, não conhece todas as versões das Bíblias católicas que temos, né? Se ele tiver alguma Bíblia católica, ele não sabe se é a tradução dos originais ou não. Agora, dizer que a Bíblia católica é a tradução da Vulgata, pode ser isso antigamente, né? Na Idade Média, não sei, né? Mas usamos Bíblias, né? Tradução dos originais, João Oliveira. Agora, você dizer que as Bíblias católicas não são tradução dos originais, e sim da Vulgata, e você, com todo o seu orgulho, afirmar que só os protestantes usam traduções dos originais, você também não sabe como nasceu a Bíblia, né? Como João Ferreira de Almeida e Lutero criou a Bíblia protestante, né? Você desconhece, né? Porque qualquer um que jogar no Google vai ver lá que João Ferreira de Almeida pode até ter se inspirado nos originais, consultado, mas ele usou a Bíblia de Erasmo, que era uma versão latina da Vulgata, assim como Lutero.
Suas Bíblias, sim, vieram da Vulgata. As Bíblias protestantes, sim, as primeiras Bíblias vieram da Vulgata. Se a Bíblia João Ferreira de Almeida é fiel aos originais, não sei. Acredito que não, né? Mas sua ignorância é tamanha, João Oliveira. Leia, pesquise, converse com algum. Se você tiver algum amigo católico, converse com. Se ele também é estudado, né? É inteligente, né? Não adianta conversar com um católico se não sabe nada de catolicismo, né? Entre em algum site católico, procure livrarias católicas, se informe sobre as Bíblias católicas, que temos várias versões. Bíblia de Jerusalém, da Escola Bíblica de Jerusalém. Por que a Escola Bíblica de Jerusalém, que é uma escola bíblica de Jerusalém, lá, usaria Vulgata? Pode sim ter consultado, assim como o nome Jesus, né? Acho que quando vem para cá, se traduz Jesus, a influência da Vulgata, né? O cara não estuda, fala besteira, né? Chama os católicos de palpiteiro. Não sabe nada de Bíblia católica. Como afirmar que Bíblia católica é a tradução da Vulgata e não dos originais? Hein? Só vocês protestantes têm Bíblia, tradução dos originais? Qual versão você usa, João Oliveira? Assim, versão da Bíblia protestante, que é a tradução dos originais. Cara, você não sabe nada de catolicismo. Não sabe nada de demônio, não sabe nada de demonologia, não sabe nada de possessão demoníaca, não sabe nada de Bíblia, de grego, de hebraico, de aramaico. Daí fica falando, chamando o católico de palpiteiro quando o católico se baseia no aramaico para defender o nome Cefas, Kepas. No meu zap tem 4 professores de grego bíblico e de hebraico no meu zap. 4 professores. 2 são protestantes, 2 são católicos. Um católico romano e outro católico ortodoxo. Ainda o cara chama católico de palpiteiro. E não sabe nada de Bíblia católica. Não temos só uma Bíblia, ô João Oliveira? Você acha que temos só a Vulgata? Hein, João Oliveira? Você acha que a Igreja Católica, os católicos têm apenas uma Bíblia, a Vulgata? Nunca ouviu falar Bíblia de Jerusalém, da Paulus, Pastoral, tradução do CNBB, a edição Ave Maria, e além da Vulgata, né? Mas vocês são orgulhosos, né? Principalmente você, João Oliveira. Escrever um livreto aí, de banca de jornal, você acha o doutor PhD em teologia, em cristologia, em bibliologia, em demonologia. O cara quer ensinar, quer corrigir exorcista, quer corrigir padre com 2 faculdades, sendo que existe padre até com 4 faculdades. Aí dele falar que você ia fazer uma tradução do século III de Petrus, sendo que Clemente de Roma, Paulo, usa o termo Cefas, o que é paz. Vai estudar, João Oliveira, para de falar besteira, para de ser palpiteiro, cara. Escreva um livrinho, se acha orgulhoso, quer corrigir os católicos. O que você sabe de hebraico, de aramaico, de Bíblia? Nada. De patrística. Fica aí citando Santo Agostinho. Né? Usa as obras de Santo Agostinho para refutar o primado de Pedro, o papado, né? A sucessão apostólica dos papas. E quando Santo Agostinho
defende a intercessão dos santos, a veneração das relíquias sagradas, o batismo de criança, a catedra de Pedro, o primado de Pedro. Esse aí você nunca leu. Se você leu, você não vai ser desonesto contra os seus próprios seguidores protestantes, né? Você nunca vai falar a verdade, né? Que Santo Agostinho defende os dogmas católicos. Bem, por que você não fala isso, João Oliveira? Você, Banzoli, o Paulo Cristiano lá, do canal Defensores, hein? Fica jogando os pais da igreja contra o catolicismo. E quando eles defendem, e quando os pais da igreja defendem e ensinam a transubstanciação, a Eucaristia, a intercessão dos santos, a assunção da Virgem Maria aos céus, isso você vai esconder dos protestantes, né, o João Oliveira? Hã? Vai estudar, cara. Para de falar besteira, mano. Tá passando vergonha. Tá passando vergonha. Como o papiro P52 do século II, que é cópia lá do Evangelho de João, século II, usa o termo Cefas. Aí vem dizer que é século III, tradução. Da onde você tirou isso, cara, da sua cabeça, mano? Para de usar droga, mano. Tá usando droga demais. Dá uma de Toshio. Da onde você... Cara, você tá viajando na maionese, mano. Escreveu um livrinho, acho que é o Sabichão, que é corrigir católico. Vai fazer faculdade de teologia em faculdade e universidade católica, porque nós, católicos, criamos a faculdade de teologia. Nós, católicos. Temos o peito aqui, ó. Nós, católicos. Nós, católicos, criamos a Bíblia. Não foram ninguém que a Bíblia caiu do céu agora? Se não foi a Igreja Católica que criou a Bíblia, foi quem? Deus? Jogou a Bíblia lá com zíper e tudo, com capa de couro? Para, mano. Nunca ouviu falar da lista de Santo Atanásio, não? Tá viajando na maionese demais, mano. Esse protestantismo sugou sua mente. Tá saindo pelos ouvidos aí. Seu cérebro. Ele fala besteira que não sabe nada de Bíblia católica. Se tem lá a Bíblia, se você tiver alguma Bíblia católica na sua casa, você não sabe como que ela foi traduzida. Quem são os tradutores? Sabe nada, cara. A Bíblia de Jerusalém é uma tradução direta dos originais de exegetas católicos e protestantes. O cara não sabe nada. Pelo amor de Deus, esses protestantes. É um patota, ensina errado. Ele ensina errado para os próprios protestantes. E os protestantes ficam aplaudindo o cara. Passando vergonha. Está demais. Ainda me bloqueia no Instagram para não responder para ele. Por que será? É medo? É medo, João Oliveira? Por que você me bloqueou? Para ninguém descobrir a verdade ou você não tem resposta para mim? Hã? Você não me responde. Você sabia, ele falando para mim, você sabia que os pais da igreja não ensinam a transubstanciação? Vai lá ver Cirilo de Jerusalém, Basílio, São Basílio, Ireneu de Lyon. Hã? Vai lá ler as obras de Santo Agostinho, os sermões, Catedra de Pedro, né? Ele defendendo a Catedra de Pedro. Intercessão dos santos, veneração das relíquias sagradas dos santos. Santo Agostinho defendendo veneração de corpo morto de santo, hein? É idolatria, viu? Santo Agostinho cometendo idolatria. Fica jogando Santo Agostinho contra o catolicismo.
Eu converso com o professor de grego, o acadêmico, o João Oliveira. Eu tiro dúvida com o professor de grego. Professores de grego. Professores de grego. Para, João Oliveira. Pedro não é pedrinha, não. É pedra, é a pedra fundamental, pedra de construção. Perguntei ontem pro professor de grego bíblico, grego acadêmico. O cara fala besteira. Esses protestantes, viu? Pelo amor de Deus. Só Jesus, né? Pega ele, Nossa Senhora. Pega ele, São Francisco de Assis.